Hoje nós falamos da doença que mais assustou o mundo, principalmente no final dos anos 80 e início dos anos 90. Eu estou falando da AIDS. Hoje, com tantas informações, a população já fala mais abertamente sobre ela. As pesquisas médicas correm para encontrar a sua cura. Mas mesmo assim, essa doença fatal ainda faz muitas vítimas. Prevenção é sempre o melhor remédio. Mas e quem já é portador do vírus? Como conviver com ele? Qual a realidade dos soropositivos na nossa região? Para falar um pouquinho mais sobre o assunto, eu já estou aqui com o Dr. Belarmino José da Silva. Como sempre, bem-vindo, doutor. Obrigada aí pela presença. Sempre uma honra recebê-lo, eu falo isso e sempre vale repetir aqui nesse nosso quadro, doutor. O privilégio é meu, Suzan, de poder estar aqui com vocês, conversando, comentando e poder... Sobre assuntos tão importantes. Pertinentes e que muitas vezes ainda, apesar de as pessoas tentarem não ter medo de falar sobre, às vezes podem falar erroneamente. Então, exato. A nossa tentativa é de tentar esclarecer. Doutor, antes da gente falar sobre esse assunto, que é o nosso foco, é o nosso tema de hoje, acho que a gente também não pode deixar de detalhar o que aconteceu ontem aqui na nossa região, aqui na nossa cidade de Blumenau, que foi aquela senhora de 45 anos, que ela estava grávida, foi urinar, e ao urinar, ela viu que tinha uma criança. Olha só o que aconteceu. Pelo que soube, até com o pessoal do jornalismo há pouco, ontem também soube, parece que é uma senhora que procurou o hospital, o quarto filho, ela tinha supostamente uma cólica renal e, indo ao banheiro, acabou tendo o bebê no banheiro. Isso é comum? É infrequente e eu não sei o que é alegado, eu não tive tempo ainda para ler as matérias, mas uma vez gestante, a partir do 5º mês, principalmente sendo o quarto filho, o feto, por chutar, por se movimentar, a mulher sabe que está grávida. Quer dizer, aí age muito aqui, né, o psicológico. Eu estou lhe colocando o que a literatura mundial põe. Nunca vi nenhum caso, não estou comentando sobre essa senhora, mas uma vez grávida, a mulher, por instinto, você imagina, seja homem ou mulher, alguma coisa que está movimentando dentro de você. O abdômen se movimentando, um feto que vem a termo, porque não era prematuro. É diferente, então provavelmente a negação, né, de não querer aceitar ou um ambiente familiar hostil para aquela realidade, então preferiu ocultar e de repente achou que fosse acontecer e, como você sabe, infelizmente, Suzana, existem vários episódios de mulheres, mães que parem e deixam seus filhos à deriva, sejam em hospitais, sejam... Então, claro, eu não sei o que aconteceu com essa senhora, mas sei que toda mulher, uma vez grávida, a partir do 5º mês, ela vai sentir movimentos, não tem como passar imperceptível uma gestação. Então, é lamentável o ocorrido, no sentido de que mesmo que é pequenininho o feto, que a criança seja muito pequena? Mas menos do que 5 meses, sim. Eu não sei, nesse caso me parece que... Foi 8 meses, né? 8 meses. Então, a partir do 5º mês, o feto já tem esse movimento. Então é joelho, cotovelo. Para quem já é mãe, sabe que é impossível não sentir. E assim, Suzana, o primeiro filho, a mulher sente menos movimento. Já o segundo, o terceiro e o quarto, como foi esse caso, a mãe sente mais, porque o útero já dilatou várias vezes. Sim. Então a flexibilidade, a movimentação, ela é muito mais intensa. E os detalhes, a gente está colocando em linhas gerais, mas a princípio não há gravidez sem sentir movimentos a partir do 5º mês. Isso é legal. Se isso acontecer porque o bebê, infelizmente, foi a óbito ou alguma coisa aconteceu, mas não foge à normalidade. Assim, isso é legal, até um dia a gente só falar sobre isso e até sobre aquela gravidez psicológica que tanto existe, fala, que existe, pseudociese, né? Existe. Vale um quadro Saúde da Mulher só sobre isso, viu? Mas hoje, como é o Dia Mundial de Combate à AIDS, esse é o nosso foco. Porque assim, todo mundo fala, em todos os programas vê se falar sobre isso. Só que daí, também, eu garanto que você aí de casa já escutou, hoje em dia a AIDS está controlada, não se morre mais por AIDS. Pura mentira, infelizmente. Gostaria de falar o oposto. A AIDS, que seria a síndrome da imunodeficiência adquirida, que
Em português, a gente usa a nomenclatura em inglês, então ficou AIDS, mas em português é SIDA, que é essa síndrome da imunodeficiência adquirida, o que significa que você adquire uma doença que mina, retira as suas defesas e você fica vulnerável a qualquer outra doença, seja ela uma tuberculose, uma pneumonia, um câncer. Quer dizer, na verdade é pelo estado imunológico que diminui muito a imunidade. O vírus, Suzana, nós estávamos até comentando rapidamente aqui no intervalo, o vírus do HIV, o álcool comum em casa, esse a 98 graus, passado sobre qualquer objeto que uma pessoa soropositiva que esteja com sintomas, ele já esteriliza, ele limpa. Quando é que o vírus ele começa a agir? Ele tem que ter uma mucosa machucada, por exemplo, uma afta, uma ferida, tem que haver sangue, ele tem que ter um caminho, porque se você está com a imunidade boa e você utiliza algum objeto de alguém que seja soropositivo, você não vai pegar, porque o vírus não consegue entrar. Ele não consegue, ele passa, eventualmente, um talher contaminado. Se você não tem uma afta, se os seus dentes estão bacanas, você não tem uma gengivite, você utiliza sem saber, obviamente, ele vai para o tubo digestivo e o ácido clorídrico vai dar conta de eliminar esse vírus. Mas se você já tem alguma lesão na cavidade oral, a possibilidade de uma contaminação é muito grande. E se não tiver a lesão, mas tiver a imunidade mais baixa? Tendo a lesão e imunidade mais... Se tiver a lesão e com imunidade elevada, não se contamina. Se tiver, digamos assim, tá com uma afta, mas a imunidade está elevada, não tem problema. Não, veja, se está com afta, já não está com a imunidade boa, Suzana. A afta já é o sinal de que está em turbulência, né? Entendi. O que eu gostaria de deixar claro é que nós já abordamos esse tema aqui, eu estava conversando com a Roberta há minutos atrás, é o seguinte, o pessoal atualmente está achando assim, a AIDS é uma doença crônica, é tomar o coquetel que pode ser de 3 a 20 comprimidos. Ok, isso é uma realidade, existe esse paliativo, não é um tratamento, a pessoa não se cura da AIDS, o que se consegue é postergar, os portadores estão vivendo, felizmente, cada vez mais, mas os medicamentos têm efeitos colaterais, eles podem dar diarreia, pode dar problemas que não é para fazer o tratamento, o negócio é não ter a doença para não ter que passar pelo coquetel. Então, ver a AIDS puramente como uma doença crônica, tentando comparar como alguns ativistas de ONGs e tal, é que nós já abordamos esse tema aqui no programa, Suzana, e para mim foi desconfortável. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que lida com portadores e tal. A intenção nossa aqui é esclarecer a gente apoia todas as ONGs, tudo aquilo que for necessário. Doutor, mas a interpretação, o objetivo aqui é esse. Tem pessoas críticas, é normal, mas a gente está aqui na frente do vídeo e é assim que acontece. Veio um e-mail falando o seguinte, que hoje a AIDS é equivalente ao diabetes, à hipertensão, que é uma doença crônica. Mentira. Aí eu lhe colocaria assim, eu conversando ou tendo alguma pessoa tendo uma atividade sexual com diabético, vai pegar o diabetes? Em contato sexual com uma pessoa hipertensa, vai pegar a hipertensão? Não, então não dá para comparar. E por que se vai adquirir algo que vai minar a sua imunidade e você vai baixar a guarda e vai poder ser contaminado por qualquer patologia? E uma vez tendo, é fazer o tratamento, é procurar se tratar. Tá, doutor, mitos e verdades, isso é super importante, a gente até já deu a pincelada ali no início. Assim, o que é mais comum se pegar com o ato sexual e também com agulhas? O ato sexual e o uso de drogas injetáveis, porque a inoculação de agulhas, tem pessoas, usuários de drogas, que fazem uso da mesma agulha. Então a agulha por si só, uma vez utilizada, esterilizada, jogada fora, descartável, não se deve reutilizar. E pelo fato de serem drogas, e muitas vezes alucinógenas, perdem o discernimento e acabam reutilizando. Então isso pode contaminar. Uma outra forma é a mãe que não sabe que é soropositiva, às vezes o companheiro e ela não faz pré-natal, porque faz parte do exame do pré-natal pedir um teste de HIV. Aí, se a mãe não faz, ou posterga, ou deixa para fazer mais tarde, ela vai descobrir só mais tarde. Então, a gravidez pode ser um dos fatores que leve a mãe a contaminar o feto. E mulheres gestantes com soropositivas
sintomáticas ou não, é sempre cesariana. Não se faz parto normal. Porque o parto normal, ele requer mais manobras. A cesárea tem menos risco de contaminação para o feto. Olha. Então pode ter a possibilidade do feto nascer sem ser soropositivo? Tem. 70% dos fetos nascem negativo. Somente 30% que é positivo. Mas uma vez a mãe sabendo, ela deve procurar o seu médico, fazer um tratamento com o imunologista, e é uma doença de notificação compulsória. Não importa se o paciente ele é particular, se ele é SUS, se ele é convênio, imediatamente o profissional viu que a mãe, a mulher, o homem, a pessoa é portadora de HIV, tem que comunicar à vigilância sanitária, e é uma doença de notificação compulsória, para a gente poder ter estatística e acompanhar e saber como se comporta até mesmo aqui na nossa região, viu, Suzana? Doutor, assim, uma dúvida frequente, uma pessoa soropositivo, a gente falou antes do álcool, né? Deixou, de repente, cortou o dedo, estava ali fazendo alguma coisa, cortou o dedo, caiu um pouquinho, respingou um pouquinho de sangue, foi limpado simplesmente com água. Ali pode ter o risco de pegar o vírus, a pessoa que tiver alguma feridinha? Se for só com água, sim. Porque a água não mata o vírus. O vírus, tem que ser com álcool. O ideal é com álcool ou altas temperaturas, porque para esterilizar, Suzana, tem que ser a 100 graus centígrados. 100 graus. Então, eu vou fazer até um adendo aqui, porque temos um grande número de público masculino, mas feminino, idem. Eventualmente quem frequenta salões de beleza, tudo mais, que leve seu estojinho, não é duvidar da esterilização do salão em que a senhora frequenta, porque não homens também vão a salão. Leve os seus utensílios, para se você tiver alguma coisa, não passe adiante. Ou, se não tiver, que não pegue. Porque pode pegar pelo alicate, pode pegar pela espátulazinha. É assim, Suzana, o alicate na hora, inclusive até, diga-se passagem, nós médicos, a cutícula é um meio de prevenção, né? Ela protege para não inocular doenças. Deixar a cutícula maiorzinha. Tem que deixar, né? Então, mulheres ou homens que frequentam esses ambientes de beleza e tal, que levem o seu material quando for mexer, porque às vezes na retirada da cutícula pode sangrar. E nesse sangramento, se for um portador, ele contamina aquele alicate e para ele não vai ter problema. Mas se a esterilização não ficar a contento, poderá transmitir para um outro que frequenta aquele salão. Olha a importância. Um estojinho, compra lá o seu alicate. Não, isso é fundamental. Hoje em dia já fizemos matéria sobre isso, já falamos aqui no programa. E deixar claro assim, não é nada contra os salões, é para autopreservação. A pessoa leva, tá tudo certo, o salão é de confiança, melhor ainda, leva o seu estojo. Doutor, só antes de chamar um intervalo ainda, beijo na boca. O beijo também pode transmitir, porque se a pessoa tá com uma aftazinha, se tá com um cortezinho ali, que é normal, as pessoas se morder bochecha, enfim, acontece um monte. E a outra pessoa que tá beijando, tiver a tal da aftazinha, pronto. Vai se contaminar, Suzana, porque aí envolve, porque existe o famoso selinho, e, às vezes, geralmente, afta, tanto, você colocou muito bem, pode ser intracavitário, como pode ser também no lábio. Um herpes também pode ser. Herpes. E aí é uma porta de entrada para o vírus. Então, pode sim. E, às vezes, os sintomas se manifestam primeiro na pessoa que é assintomático. Ela não é. Supostamente um casal, um homem e uma mulher. Ele tem o vírus, ela não tem, mas ela tem uma afta. Ele transmite para ela está passando por um momento difícil. Ela acaba desenvolvendo primeiro que ele, e ele vai descobrir depois que é portador. E a gente nunca fica descobrindo. No caso, eu já citei que ele era, nesse exemplo, quem transmitiu. Mas às vezes se gera aquela incógnita, quem transmitiu para quem? Que interessante, porque se ele está com uma imunidade maior, nem vai ficar meio que assintomático. Ele pode passar anos, e esse é um dos grandes problemas das estatísticas, são pessoas que nunca têm sintoma nenhum e de repente internam com pneumonia, ou internam com um grau de debilidade física, um emagrecimento muito forte, uma vulnerabilidade muito grande, e no teste de sangue vem que é positivo. Que é soropositivo. Até assim, né, gente? Tá tendo agora ali na escadaria da Catedral São Paulo Apóstolo, aqui em Blumenau, até às 5 horas da tarde de hoje, o exame do vírus HIV, que é simplesmente gratuito, tá? Então você vai lá, você tem essa indolor.
E assim, né, doutor, sempre é válido. A pessoa, mesmo que já fez agora recente, sempre é válido fazer de novo, novamente. Tem até às 5 horas da tarde, tá ali, aberto à população, é gratuito. Então, assim, é uma forma um até gesto de se prevenir. De autoestima, de poder cuidar da sua própria saúde. É, muito bom. Que dado interessante que o doutor Belarmino estava me passando aqui durante o intervalo do programa. A cada 3 pessoas, a cada uma pessoa que é portadora, que procura um sistema de auxílio, e que sabe, sabendo que é portadora, existem, segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 3 outras que não sabem. Que são e não sabem, porque não fazem o teste. E a situação hoje, aqui na região, Suzana, pelo fato de ser uma doença de notificação compulsória, existem em torno, na região, de 1.600 soropositivos, muito bem acompanhados. Depois a gente pode até passar os contatos de centros de apoio psicológico, médico, terapêutico, familiar, medicamentos. Tem aí, né? Tem aí, já vamos passar, aproveitando esse momento. Eu só gostaria de concluir, e aí, Suzana, essas pessoas, 1.600, e desses 1.600, somente 1.000 continuam o tratamento, 600 abandonam. Então, se a gente for tomar, às vezes por falta, vamos supor, se seja uma pessoa, um adicto, uma pessoa que se droga, ela não tem aquele grau de, às vezes não tem alguém responsável nem por ela. Então, ela acaba deixando de procurar, de fazer o tratamento. E eu quero deixar claro aqui, pessoal, uma vez tendo o HIV, ele não é sinônimo de morte, ele é de vulnerabilidade. Então, é fazer o tratamento. E ao invés de se chamar síndrome da imunodeficiência adquirida, que seja síndrome da imunodeficiência tratável, para parar por ali, não passe adiante, porque existem esses casos da pessoa negar e tentar levar uma vida, aspas, normal, e não cientificar a parceira ou o parceiro de que é portador, levando a doença adiante. Gente, esse dado aí que ele citou é muito importante. Cada grave, uma pessoa é que sabe que tem 3. Estão ali, sabem que não sabem ainda que tem. Que tem sim, que são portadoras do vírus HIV. Doutora, a gente já passa os telefones, só antes a gente tem uma ligação. Bacana. Alô, quem fala? É Carlos. Quem fala? Carlos. Carlos que está falando. Carlos, seja bem-vindo. Carlos, você fala de onde? Blumenau. Blumenau, perfeito. Carlos, qual a sua dúvida? O doutor falou sobre o cuidado com alicates, por exemplo, né? Sim. Mas uma vez um contaminado deixando o sangue no alicate, quanto tempo esse vírus duraria no alicate até passar para outra pessoa? Muito bem. Ou em outra circunstância, o vírus fora, quanto tempo duraria? Legal, boa essa pergunta mesmo. Boa pergunta, Carlos. Obrigado, né? Não perguntamos o bairro, enfim. O vírus, ele pode ficar, vai depender da quantidade de sangue, e do grau de... porque quando a pessoa está portadora assintomática, Suzana, ela tem uma carga viral menor. Então, a pessoa muito debilitada, ela vai ter um vírus feito um tumor. Ele se multiplica muito rapidamente. Então, dependendo do estágio que a pessoa estiver, ela vai ter mais ou menos vírus. E a pergunta do Carlos foi, quanto tempo depois pode se contaminar? Havendo sangue ali e estando contaminado, no mínimo 12 horas. Que é o período, por exemplo, das 8 da manhã termina às 20 horas, poderá haver nesse período... Tá, então assim, 12 horas depois, aquele vírus não está mais ativo? Desativa com o próprio uso, porque mesmo o alicate sendo usado, ficam gotículas, é microscópico a situação. Geralmente é o paciente, o usuário seguinte que vai se contaminar, né? E se esse objeto for utilizado no dia seguinte, essa situação foi colocada, mas podemos colocar aqui, eventualmente o vírus já está inativado. Porque ele precisa de algumas condições básicas, como o calor, que é a 100 graus, e ele estando sobre uma mesa, ele não tem 100 graus. Como é que ele vai se esterilizar? Certo. Uma vez estando contaminado, ele vai até 12 horas, porque depois, imagina-se o seguinte, mesmo que o aparelho de esterilizador não esteja contento, vai ser lavado, ele vai ser manuseado com luvas, tudo mais, mas de uma maneira, eu acho que o Carlos quer saber assim, quanto tempo imediatamente após pode se contaminar? Carlos, o vírus pode ficar ali até 12 horas. E assim, né, gente, a gente fala das pessoas que frequentam os salões, até as próprias manicures têm que tomar um cuidado extremo nessa situação, porque elas estão ali direto, né, manuseando. Aqui um grande exemplo, nós lidamos com sangue direto, então não existe, pessoal, grupo de risco. Todos nós somos grupo de risco, no sentido que não vem escrito, a gente, como está colocando aqui,
podemos ser assintomáticos. Então, o que a Susan colocou antes, quem tiver oportunidade de fazer ou tem dúvida, faça o exame e, se tiver, procurar tratamento, procurar os centros que a Susan pediu antes para a gente passar. Vou tomar liberdade, posso? Claro, claro. Então, doutor. aqui em Blumenau, e atende a região, nós temos o Centro de Testagem e Aconselhamento, tá? O telefone lá é 3326-6753. Tem a Associação Blumenauense de Apoio e Prevenção à AIDS. Lá é 3326-4440. E outro serviço é o Serviço de Atendimento Especializado, que é 3326-6772. O doutor vai deixar depois ali na nossa recepção. Você aí de casa que quiser saber, gratuito, né? Então, se você aí de casa quiser saber os telefones, é só ligar para o 3340-0070 depois do programa, que vai estar ali com a nossa recepcionista para você ter mais informações também. Temos mais uma ligação, a Beta, a nossa produtora, passou aqui no ponto que a pessoa não quer se identificar, não mas tem problema. Seja bem-vindo, bem-vinda. Boa tarde. Já pode direto fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Oi, Susan. Olá. Eu só não quero me identificar porque, como aconteceu comigo, a gente sofre muito preconceito. Claro, então, a gente respeita isso, com certeza. No caso, o meu pai, o ano passado, veio a falecer, final do ano, devido à AIDS. Lamentavelmente, a gente descobriu tarde demais. Algumas características que eu percebi nele foi um emagrecimento instantâneo, praticamente que instantâneo. E a falta de visão, que ele perdeu totalmente a visão dele, até me machuca um pouco até comentar sobre isso. Mas enfim, assim que eu pude verificar foi essa situação, né? Fiz o exame e tudo, né? Pra mim deu negativo, mas no caso dele, até comento com alguns amigos íntimos que sabem, no caso, sabe fazer exame e tal, né? Que isso é melhor prevenir do que a gente acabar morrendo disso, né? Uhum. E no caso eu queria saber quais são as outras características que eu, no caso, não pude perceber, sabe? Mas que as outras pessoas podem também ficar de olho e prevenir bastante, assim, né? Ok. Perfeito. Porque é dolorido. Assim, o meu pai descansou, só que eu fiquei aqui sofrendo e sentindo falta. Claro, a gente entende. Muito obrigada aí por sua participação, doutor. Eu peço para que né? a gente seja rápido. Solidário na sua dor ali. Mas as características que você e quem convive com alguém que seja soro positivo, é uma queda muito grande da imunidade. Começa com um simples resfriado de repetição, episódios de diarreia, com tudo isso, uma perda de peso muito súbita. Agora vejam, pelo amor de Deus, perda de peso súbita pode ser um diabetes descompensado, pode ser uma tireoide que não está funcionando bem ou funcionando bem demais, mas, de maneira geral, dentro do HIV, é uma queda da imunidade de maneira geral. Então, se a pessoa está super bem, daqui a pouco ela passa por um estresse e começa a ter debilidade física e, principalmente, uma perda súbita de peso, descartando outras patologias, poderá ser soropositiva ou o HIV. Tá aí a resposta. Olha, gente, infelizmente o nosso tempo, como sempre, curtinho. É um assunto que, novamente, com certeza a gente vai sempre abordar aqui no programa, doutor. Eu quero agradecer toda a produção, as pessoas, essa telespectadora agora que nos deu o prestígio de participar e dizer assim, nós tentamos até trazer aqui, poderíamos ter trazido, mas você vê, Suzana, que mesmo assim a gente não conseguiu esgotar todo muita coisa, assunto, até porque muita age coisa. nas linfas. E as pessoas têm um pouco, dá para entender, da autopreservação, porque ela colocou, ela disse, a gente sofre preconceito, não tem como, ela colocou, e ela é filha, ela não, já fez o exame tudo. Só quero mostrar rapidamente, quem vê isso aqui, pessoal, foi desenvolvido em 1998 e é o símbolo de prevenção à AIDS, tá? Então são entidades filantrópicas que doam recursos para manterem as instituições como as quais que eu citei, para poder manter bem, com qualidade de vida, os portadores do HIV. Perfeito. Doutor Bellarmino, show de bola. Muito obrigada. Super bacana aí esse tema. Passando os contatos do doutor Bellarmino José da Silva, o telefone é o 3326-0102. E os telefones que o doutor Bellarmino citou antes, a gente vai colocar aqui à disposição do pessoal de casa na nossa recepção. Você de casa quiser mais informações, então é só ligar para o 3340-0070. Mais uma vez, show de bola. Obrigada, doutor. Quem quiser, no site de busca, Susan Germer Blue, lá vai ter esses vídeos. Muito bem, bacana, doutor.